Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa aula do Lumen Christi, onde continuamos a ver as parábolas contadas por Jesus. Desta vez, estaremos meditando as parábolas contadas comuns nos três evangelhos: Marcos, Lucas e Mateus. Vamos a elas, então, pedindo a Deus que nos dê ouvidos para ouvir e um coração capaz de receber. Que estejamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só testando o microfone para ter certeza que tudo está bem. Alô? E está bem? Vamos lá então. Ok. Vamos então ver as parábolas comuns aos três evangelhos, porque no evangelho de João sabemos que não tem nenhuma parábola. São só quatro parábolas que são comuns a todos os três evangelhos: a parábola do semeador, do grão de mostarda, dos vinhateiros homicidas e da figueira. Mas nós vamos deixar a parábola do semeador por último. Então, hoje vamos ver o grão de mostarda e os vinhateiros homicidas, e na próxima semana, a figueira e a parábola do semeador. Vamos lá. A parábola do grão de mostarda aparece no capítulo 4 de Marcos, dizendo assim: A quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda que, quando é semeado, é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeado, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Aqui está um exemplo de uma folha de mostarda. Veja, a menor de todas as sementes, ela é quase que como do tamanho de uma cabeça de um alfinete, tá vendo aqui? Mas quando ela cresce, ela tem folhas super abundantes, né? E os passarinhos até se escondem no meio das suas folhas, né? Esta mesma parábola, ela está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, praticamente com as mesmas palavras. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia no campo. Esta é esta é esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Também no Evangelho de Lucas, em Lucas 13, aqui é semelhante o reino de Deus e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu até se fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Ora, o que Jesus está querendo dizer com essa parábola é que a fé, ela na verdade é tão poderosa que a gente não faz ideia. Imagine você, meu irmão, se você pegar um quarto totalmente escuro e acender um palito de fósforo, aquela chama pequenina em relação a toda a escuridão que o cerca, ela faz a diferença. Ela ilumina caminho e ela pode até ah, iluminar o quarto inteiro se você mantém aceso aquele grão, aquele palito. Você consegue andar o quarto inteiro com ele. Bom, é só uma chamazinha, mas ela é capaz de iluminar os seus passos para você não tropeçar em nenhum móvel enquanto anda naquele quarto.
para não cair em nenhum buraco, não rolar de nenhuma escada. Tamanho é o poder de uma pequena chama num quarto enorme e super escuro. Se por um outro lado você está num quarto iluminado e traz um pouquinho de escuridão, você não consegue fazer aquela escuridão vencer a claridade ou fazer sombra na claridade. Tem a história da pedrinha que eu sempre gosto de contar para representar o que essa parábola quer mostrar. Tinha uma pedrinha que morava no fundo de uma caverna no subterrâneo, bem lá no fundo, onde era escuro e era frio. Certa vez, uma minhoquinha passando por aquela caverna encontra a pedrinha e diz: Nossa, como você consegue viver nesse lugar aqui, tão escuro e tão frio? Você não sente falta da luz? Você não sente falta do calor do sol? E a pedra responde: Luz? Calor? O que é isso? Eu não conheço. E a minhoca diz: Nunca viu a luz? E a pedrinha diz: Não. E a minhoca diz: Então venha comigo. Eu vou te mostrar o que é luz. E a pedrinha, então, segue a minhoca até a superfície. E o sol está brilhando, e o dia está claro, e está quente, e está maravilhoso. E a pedra não acredita no que ela está sentindo. E ela se volta para o sol e diz: Como você é claro, como você é brilhante, como você é quente. Como eu gostaria de ter alguma coisa assim lá na escuridão aonde eu vivo. E o sol pergunta para ela: Escuridão? O que é isso? E a pedra diz: Você não conhece o escuro? E o sol diz: Não. Então ela diz: Vem comigo, vou te levar até a minha caverna. E você vai entender o que é escuro e o que é frio. E o sol, então, vai seguindo aquela pedrinha de volta para a casa dela naquela caverna. E quando chega lá embaixo, o sol olha ao redor, e olha ao redor, e olha ao redor, e se volta para a pedra e diz: Onde está o escuro? Onde está o frio? Meus irmãos e minhas irmãs, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos aquecer o mundo. Jesus construiu uma igreja que permanece até os dias de hoje, a partir de 12 homens analfabetos, que tiverem a coragem de sair pelo mundo repetindo o evangelho que ele pregou. Se nós tivermos um pouquinho de fé, nós poderemos ser úteis para que o Senhor desse mundo possa se revelar e se mostrar para todos aqueles que não têm fé. Não tenha medo de mostrar a sua fé. Não tenha medo de se entregar a essa fé. Não tenha medo de confiar em Deus para aumentar essa sua fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. A segunda parábola comum aos três evangelhos é a parábola dos vinhateiros homicidas, que está no capítulo 12 de Marcos, 21 de Mateus e 20 de Lucas. E o que nos diz essa parábola? Segundo Marcos, e começou-lhes a falar em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a vinhateiros e ausentou-se daquela terra. A seu tempo, enviou aos vinhateiros um servo para receber deles uma parte do produto da vinha.
Ora, eles prenderam-no, feriram-no e reenviaram-no de mãos vazias. Enviou-lhes de novo outro servo. Também este feriram na cabeça e o cobriram de afrontas. O Senhor enviou-lhes ainda um terceiro, mas o mataram. E enviou outros mais, dos quais feriram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda seu filho único, a quem muito amava. Enviou também por último, a ir ter com eles, dizendo: Terão respeito ao meu filho. Os vinhateiros, porém, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, e será a nossa herança. Agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e exterminará os vinhateiros e dará a vinha a outro. Esta mesma parábola, no Evangelho de Mateus. Ouvi uma parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha. Cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E, tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo do colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou-lhes outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: Hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: Eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele aos lavradores? Responderam-lhe: Mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrenderá a sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o produto em seu tempo. Esta mesma parábola, segundo São Lucas, no capítulo 20. Então Jesus propôs-lhes essa parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a vinhateiros e ausentou-se por muito tempo para uma terra estranha. No tempo da colheita, enviou um servo aos vinhateiros para que lhe dessem do produto da vinha. Estes o feriram e o reenviaram de mãos vazias. Tornou a enviar outro servo. Eles feriram também a este, ultrajaram-no e despediram-se sem coisa alguma. Tornou a enviar um terceiro. Feriram também a este e expulsaram-no. Disse então o senhor da vinha: Que farei? Mandarei meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os vinhateiros discorriam entre si e diziam: Este é o herdeiro. Matemo-lhe para que se torne nossa herança. E lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Que desfará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará esses vinhateiros e dará a vinha a outros. A essas palavras disseram: Que Deus não permita. Muito bem, meus irmãos. Essa é uma parábola muito importante para nós, porque ela é o resumo da própria história da salvação. A vinha que o Senhor plantou é a criação, é o mundo inteiro, somos nós. Deus nos encarregou de fazer desse mundo um lugar melhor. A seu tempo, ele envia seus servos para colher o produto dessa vinha. Os primeiros são os patriarcas, não são ouvidos. O segundo são os juízes, tampouco são ouvidos. O terceiro são os reis, tampouco são ouvidos. Depois ele envia outros servos, que são os profetas, tampouco são ouvidos. Por último,
Ele então envia o seu único filho, a quem ele muito amava, pensando, eles terão respeito com meu filho. Mas não tem. Eles agarram o filho, matam o filho, para ficar com a vinha. Ora, o que fará o senhor da vinha? Ele exterminará os vinhateiros cruéis que mataram seu filho e dará sua vinha para outros. É a história da nossa salvação. Os profetas, os patriarcas, os reis foram enviados ao povo judeu. Também o filho foi enviado para o povo judeu. Mas esses vinhateiros mataram seu único filho. E o que ele faz? Ele então estende a vinha para todos os outros povos. E nós somos os grandes beneficiários disso. Que tipo de vinhateiros nós seremos para a vinha do Senhor? Os que acolhem os seus servos ou aqueles que pensam que conseguem, matando e maltratando os seus servos, inclusive o próprio Filho de Deus, ter direito à herança? Que ingenuidade! Como o dono da vinha vai deixar como herança para os algozes do seu filho a vinha? Parece impossível, mas não é que é exatamente isso que Deus faz. Porque, na verdade, o filho muito amado tirou a culpa de todos os vinhateiros homicidas. Então, que nós saibamos merecer o sacrifício desse filho tão amado, que tirou a nossa culpa, e nós que deveríamos então sermos expulsos e tirado de nós o direito dessa vinha, nos tornamos herdeiros dela, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, meu irmão e minha irmã.